Tema desse nosso congresso, quem lembra? Avivamento, fogo estranho ou chama divina. Você vê aqui realmente desejoso de receber um discernimento sobre como diferenciar o fogo estranho da chama divina? Amém mesmo? Então vamos ler juntos aqui. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada em azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar, imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe trouxeram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do cordeiro, do carneiro, a cauda, e o que cobre as entranhas e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ó Pai, nós também nos calamos diante de Ti nesta manhã, e queremos agora ouvir a Tua voz. Eu me sinto absolutamente inadequado para ser portador da Tua voz. Por isso eu peço que Tu nos cubras e nos laves e nos purifiques com o sangue do Cordeiro, não só a mim, mas a todos os que aqui estão. E eu peço que não nos falte a capacidade de perceber, de discernir a voz que virá de Ti e que será sutilmente transformadora. Dá-nos a capacidade de discerni-la agora. Nós pedimos que seja assim, em Teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nós temos aqui diante de nós um texto, para mim, dos mais vitais de toda a Escritura, no que diz respeito a nos ajudar a perceber, a discernir como é que um ser humano pode e deve se aproximar de Deus. Esse é um texto do fogo, porque o fogo é usado para queimar entranhas de holocaustos, é usado para queimar ofertas perante o Senhor. O fogo aparece como derramar e a validação, a vindicação divina, comprovando a significação e a genuinidade do rito e do pacto do seu povo para com ele. E o fogo também aparece como instrumento de juízo, porque é fogo contra fogo. Apresentam diante de Deus um fogo estranho, e Deus responde com fogo santo. E o fogo santo de Deus consome aqueles que trazem perante o Senhor um fogo estranho. O que me impressiona profundamente quando eu leio esse texto aqui é o fato de que, de alguma forma, se está dizendo aqui que Deus não pode visitar o ser humano sem juízo. O encontro de um Deus eterno, santo, único, como é o Deus único e verdadeiro desse universo, com a criatura humana ambígua, torta, cheia de sombras, de equívocos, de pecados, de perversidades disfarçadas de bondades pervadidas por perversidades. Em toda essa dubiedade que me marca, que me caracteriza, que me define como ser nesse universo, o encontro desse outro, que é absolutamente único na sua bondade, justiça, santidade, verdade, em quem não há mancha, não há sombra, de quem vem todo bem. Quando ele se encontra com um ser como eu, esse encontro só pode significar crise para mim, só pode significar juízo para mim, a menos que de alguma forma ele mesmo interponha entre mim e ele alguma coisa que seja anteparo fundamental, que me permita colar nele sem ser queimado pela santidade dele, porque existe uma contradição inerente entre o meu ser ambíguo, manchado, sombreado, e a luz absoluta que ele é. E é por causa disso, desde que nossa tortuosidade se manifestou assim, em algum lugar no passado, no Éden, é que Deus, ao se aproximar de nós, se aproxima com sangue, com expiação, com pagamento da dívida, com a afirmação de que a minha vida tem que ser coberta por vida,
que o meu sangue, que é a própria marca da minha existência animal e almal neste planeta, tem que receber expiação e justificação de sangue. Até o dia quando essas simbolizações todas ganharam sua concreção, sua materialização, sua corporificação definitiva no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Mas sem esse sangue, o encontro de Deus comigo significa juízo. E nesse texto a gente vê isso com extrema clareza. Porque Moisés diz: o Senhor quer vos aparecer. Santifiquem-se porque Ele vai chegar. E aí a gente imagina que o processo de santificação significaria um processo de ascetismo, de limpeza, de lavagem, de afastamento e distanciamento geográfico daquelas que seriam as centrais de poluição do planeta. Mas não é nada disso. Quando ele diz: o Senhor quer vos aparecer, ele introduz Arão e o povo de Israel não num processo de distanciamento da vida, mas num mergulho dentro do Espírito da graça e da justificação. Aí ele diz: olha, você vai em primeiro lugar apresentar diante de Deus oferta pelo pecado. Depois vai fazer o holocausto da celebração do encontro. Depois você vai trazer a oferta pacífica, que define agora a paz da consciência no encontro com o Eterno. E depois você vai trazer a oferta de manjares, que é essa possibilidade da alma comer com Deus, comer de Deus, provar de Deus, saborear a Deus. E aí Arão começa os ritos. E Moisés diz: inicialmente você vai fazer sacrifício pelo seu pecado, porque Arão, você é torto, e pelos pecados dos seus filhos. E aí Arão oferece holocaustos e ofertas extraordinárias. E elas têm suas exterioridades, porque a pele é queimada do lado de fora, o corpo, todas as partes visíveis, mas ela afeta as interioridades do ser, as entranhas, os rins, o fígado, as vísceras, toda essa coisa tem que ser queimada. Depois que esse sacrifício está feito por ele, Moisés diz: agora é pelo povo. Pega o bode expiatório e amarre as culpas do povo no bode, e depois o novilho, e depois o carneiro. Começa com a oferta pelo pecado, depois oferece o holocausto desse encontro, depois oferece a celebração da paz de consciência, depois oferece a oferta de manjares, que vai significar o prazer do povo em estar com Deus. E esses ritos são todos obedecidos, não sem sangue, com sangue toda hora, aspergindo o altar, aspergindo a solenidade inteira e o próprio povo e os ofertantes do sacrifício. Depois disso tudo, quando os ritos da graça estão completos, verso 22 diz: Arão levantou as mãos, abençoou o povo, desceu, ele e Moisés entraram na tenda da congregação, e quando saíram da tenda da congregação, abençoaram de novo o povo, e aí a glória do Senhor apareceu, e aí fogo santo caiu, e consumiu o holocausto e a gordura do altar, o que vendo o povo, deu glória a Deus e prostraram-se com seus rostos em terra. Podia terminar aqui, não é? Coisa maravilhosa. Mas veja só como é que o texto continua. Havia um moço chamado Nadab, havia um outro chamado Abiú. Esse aqui era universitário, esse segundo era da Abiú.
E Nadab e Abiú. Nadab e Abiú viram fogo caindo, filhos de Arão, papai garante. Disseram, puxa vida, olha o povo todinho aí, o fogo caiu ali, por que a gente não faz um espetáculo da graça aqui? Isso um pouco de marketing religioso não faz mal a ninguém. Aí o Nadab disse assim, Abiú, ali atrás da tenda do seu Jacó, eu vi um churrasco sendo feito ainda agora, tem fogo lá. Aí ele disse, então tá bom, vamos pegar os nossos incensários. Eles também estavam com óleo derramado sobre a cabeça. Pegaram seus incensários, correram lá, pegaram fogo, colocaram ali nos portadores de chama do incensário, e lá vieram eles, marchando felizes da vida. Aleluia! Fogo! 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 Foram os primeiros botafoguenses queimados em praça pública. O pastor Antônio Carlos está aqui, ele é botafoguense, e eu também. De vez em quando ele me telefona, diz, pastor, vamos para uma reunião pentecostal com 50 mil irmãos? Uma reunião pentecostal aquela, fica todo mundo assim, fogo, fogo. Eu digo, hoje eu não tenho tempo para ir para o jogo do Botafogo hoje. Ele diz que ele é botafoguense por causa disso. É um público pentecostal, e ele é bem pentecostal, gosta de fogo. O problema é que nós quase sempre saímos do estádio queimados. É a síndrome do Nadab e do Abiú. Então eles chegam e trazem esse fogo que eles escolheram em algum lugar, no caminho, na passagem, apenas para manter o povo entretido, apenas para manter o fluxo do divino, do sagrado, caminhando, apenas para que houvesse algum tipo de contribuição, para que adereços novos fossem introduzidos na simplicidade da ação divina. E quando eles vêm com toda essa coreografia nova, com ritos não estabelecidos, com movimentos que Deus não conhecia, com um fogo que não tinha sido consagrado e que não teria sido jamais o objeto de uma passagem por todos os ritos da graça, mas apenas um elemento achado em algum lugar e trazido daquele lugar para essa celebração santa de Deus, sem permissão para que ali estivesse. Deus derrama fogo do céu, que cai sobre Nadab e Abiú. Os coitadinhos estavam cheios de óleo perfumado. Eles tinham sido ungidos com óleo sacerdotal, então pegou fogo, foi uma beleza. Tochas vivas, coitados. Aí Arão vendo os filhos queimar. Os filhos queimando, pai, morreram perante o Senhor. Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos crentes aqui? Quantos têm filhos pastores aqui? Quantos têm filhos que você gostaria que fossem muito dedicados às coisas de Deus? Então pensa no teu filho queimando assim diante de você. Outro dia eu estava lendo esse texto, fiquei imaginando meus filhos queimando diante de mim, no lugar do culto, numa pretensa santificação a Deus, e a espiritualidade não fazer bem a eles, mas trazer morte a eles. E a pergunta que fica é: que tipo de fogo as novas gerações estão pretendendo apresentar diante de Deus? E a angústia paternal que fica é: será que